Oi meninas, tudo bem? De volta com um podcast Mulher Entende Mulher, falando sobre vários assuntos interessantes, inclusive do nosso dia a dia. Quem aí usa maquiagem? Nem que for um tiquinho só, tá? Não precisa fazer aquela maquiagem completa. Ai, eu não sei maquiar não, maquio pouco, Raquel. Ó, não importa. Hoje o assunto é sobre saúde dos nossos olhos. A nossa visão, que é um dos nossos sentidos, a gente se comunica pelo olhar. E para esclarecer tudo pra gente, principalmente sobre os riscos da maquiagem para os nossos queridos olhinhos e muitas outras curiosidades, tá aqui comigo a doutora Kemi Salame, que é médica oftalmologista na clínica A Beleza do Olhar. Tudo bem, doutora Kemi? Seja bem-vinda ao Mulher Entende Mulher. Tudo ótimo, Raquel. É um prazer gigante estar aqui. Agradeço pelo convite. A gente tá maquiadinha aqui. Uma maquiagem mais simples hoje, né? Enfim, durante a semana. Mas, ó, doutora Kemi, conta pra mim. Afinal de contas, tem algum tempo que a gente pode ficar com a maquiagem nos nossos olhos? Por exemplo, pode ficar 2 horas de maquiagem, 6 horas de maquiagem. Pode passar 24 horas de maquiagem ou não? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Então, a resposta é depende, tá? Então, é relativo. Depende do quê? Depende da qualidade da maquiagem e depende da condição pré-maquiagem dos próprios olhos da pessoa. Então, assim, por exemplo, pessoas que têm os olhos secos, pessoas que têm alergia ocular, rinites, assim, processos alérgicos, elas devem ficar menos tempo com a maquiagem. Agora, pessoas que têm uma tolerância um pouco maior, elas podem passar tranquilamente o dia todo maquiadas, sem ter nenhum problema irritativo, ou assim, a balada toda, a noite toda maquiadas. Mas mesmo assim, com moderação, né, doutora Kemi? Sim, com cuidado, moderação e, obviamente, sempre observar a qualidade dos produtos. E né? também a validade? Sim, com certeza. Eu sei de muita amiga aí que usa o produto vencido e fala, tudo bem, passou 1 mês, 2, 1 ano, não tem problema. Tem sim, né, doutora? Tem problema. A gente tem que pensar que todos esses pigmentos, eles estão ali perto dos nossos olhos e quando eles estão vencidos, a chance de contaminação com bactérias, vírus, essas coisas, ácaros, é muito maior. Então, pode causar um processo de infeccioso ou até alguma coisa mais grave. Então, maquiagem vencida, não. Não pode. Agora, quando você falou, doutora Kemi, sobre o olho seco, é quando dá aquela coceirinha, quando parece que tem uma areinha no olho, é isso ou não? O olho seco, Raquel, ele dá vários tipos de sintoma. Tá? Então, assim, depende do estágio que a gente tá. O olho seco, ele é quando a lágrima, ela tem uma qualidade que não é a ideal para poder lubrificar a superfície, ou quando a pessoa produz uma menor quantidade de lágrima, ou às vezes até as duas condições associadas. Puxa. Então, vai dar uma série de sintomas, desde sensação de areia, coceira, ardência, o próprio lacrimejamento pode ser um sintoma de uma lágrima que não tá legal, então um olho seco, até dor no olho e embaçamento visual o olho seco pode dar. Nossa, são vários sintomas, né? Agora, a rinite é curioso, né? Porque, por exemplo, rinite você fala nariz, né? O nariz que fica incomodando ali. Mas aí, quando afeta a visão, por exemplo, é quando você fica lacrimejando muito, então é por isso que não pode ficar tanto tempo de maquiagem quem tá com a crise de rinite? Sim, com certeza. A pessoa que tem rinite, ela geralmente começa a coçar o nariz, daquela coceira, eu sofro. E o olho começa também. Né? Tem um processo alérgico, então esse processo alérgico ele vai atingir tanto essa parte nasal quanto as mucosas oculares, tá? Então, nesse caso, nem colocar maquiagem. Tá com crise de rinite, não coloque maquiagem. Muitas pessoas têm asma também, né? Bronquite, elas também no momento da crise é bom evitar, porque é mais um alérgeno que você está colocando em contato com o seu corpo para poder provocar mais reação alérgica e você ter mais sintomas. E aí o sofrimento, né? Doutora, vamos falar dos tipos de maquiagem, né? A gente tem aí lápis, delineador, sombra. Tem algum tipo que a gente tem que evitar de ficar muito tempo exposto? Por exemplo, rímel, que às vezes pode dar mais ardência? Eu acho que o pior de tudo é um que eu tô agora, inclusive. Ai, vamos lá. O lápis de olho, tá? O lápis e o delineador. Principalmente o lápis de olho quando a gente passa na pálpebra inferior, aqui embaixo. Por quê? Às vezes, quando você passa do lado de fora, que é o que eu procuro fazer, por exemplo,
é menos prejudicial. Mas quando a pessoa passa por lado de dentro, a gente tem uma chance maior de entupir glândulas que estão nessa região. Olha só, coisa que a gente não consegue enxergar olho nu, essas glândulas. Exatamente, a gente não consegue ver, mas elas estão ali, elas são super importantes, tanto para manter uma lágrima estável, quanto para quando elas estão saudáveis, não ter a formação daquele famoso terçol. É verdade. Esse terçol, eu já quero entrar já nesse assunto, mas você comentou sobre o lápis aqui na parte de baixo do olho, né? E eu também tô com o delineador, né? Então é um puxão de orelha aqui, né? Mas como é que é a questão do delineador? Por exemplo, pode interferir em que parte aqui da nossa saúde ocular? A mesma coisa, geralmente, então, o entupimento dessas glândulas. O rímel também, Também. tá? O rímel também. Eu já senti ardência com o rímel, é problema? Sim, eu digo assim, sempre que você tá com algum sintoma, tem alguma coisa errada. Então, Entendi. às vezes cair um pouquinho dentro do olho. Como o olho é muito sensível, qualquer coisa que cair, que entrar em contato, vai sentir ardência, irritação. Então, o rímel, às vezes, ele se desfaz um pouquinho, né? Quando a gente passa, pode cair um pouquinho dentro do olho. E, às vezes, irrita, a própria lágrima tende a drenar e a tirar aquele pedacinho. Se for pequeno, não vai acontecer nada. Agora, se persistir, o ideal é retirar a maquiagem. Pode procurar um colírio lubrificante, que é uma lágrima artificial. A única coisa que pode pingar dentro do olho. E, se persistir, procurar um médico, uma médica oftalmologista. Falou de dentro de olho, quando entra aquele cílio no olho, a gente tá com aquela maquiagem linda, maravilhosa. De repente, aquela pontada que você fala, ai meu Deus, tem um cílio. Aí você abaixa assim um pouquinho o olho, você vê lá o dito cujo, né? E aí, como é que eu tiro? Porque que a gente faz? Bota o dedão, né? Ou às vezes até cotonete, eu já vi, doutora. E o risco? É complicado, porque assim, a gente, no consultório, a gente tira com cotonete, só que o olho tá anestesiado. Sim. Né? E claro, a gente tem toda uma forma de manejar para não causar uma ferida, não causar um machucado. Então, assim, em casos de qualquer corpo estranho ocular, você pode fazer lavagem com soro fisiológico, mas assim, em grande quantidade, e sempre lembrar que é um soro fisiológico que ele tem que estar fechado, tá? Você tem que abrir nesse momento, não pode ser aquele soro velho lá da geladeira. Ah, passou de 15 dias, tipo assim, deu um dia, já não pode. É melhor não. É mesmo? Tá, Mas o que acontece? Ele pode ser contaminado. Eita, Tá. nossa, já tô recebendo um monte de puxão aqui. Mal começou o podcast, gente, mas ó, boa dica. Então quer dizer, tem que ser um lacrado. Sim, então assim, a gente orienta a colocar soro dentro do olho só nesse tipo de situação, em acidente, tá? Então, nossa, espirrou alguma coisa no meu olho, lavar. Pode até ser com água filtrada corrente ou soro novo. Lavar. Mas em situações normais, não, tá? Então, o olho tá irritado? Não, é colírio lubrificante, não é soro. E o sopro? Daquela soprada assim, né? Porque você fala, ai amiga, tem um cisco aqui no meu olho, não sei o que. Aí você baixa, de repente a pessoa vai lá e dá aquela soprada. Aí você fala, na época do Covid, pandemia, né? Você ficava morrendo lá com um cílio, enfim, com um cisco. Mas o sopro também não pode. O ideal é não, até porque a gente pode transmitir vários tipos de vírus, não só Covid, e vírus que causam conjuntivites, né? Então, vários tipos de adenovírus, que são esses vírus relacionados à gripe, resfriado, eles também causam conjuntivite. Então, vai ali direto para sua conjuntiva causar essa velha dica do sopro aí é melhor esquecer, né? Depois da pandemia. Agora, doutora Kemi, você comentou sobre o terçol, né? Aquela bolinha vermelha que incomoda, ela não dá só embaixo, pode dar na pálpebra também, em cima? Pode dar, porque a gente tem essas glândulas tanto na pálpebra de baixo, né, inferior, quanto na superior. Tá. Então, pode dar em qualquer lugar. Não é transmissível, mas geralmente a pele que está ali com aquele processo inflamatório, ela está com uma tendência de formar. Então, tem várias pessoas que vão formar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. É bem chatinho. Dói, fica aqui na pontinha às vezes, né? Ou um pouco mais para trás. Tem gente às vezes que até quer tentar espremer, achando que é uma espinha. Esquece, não pode. O ideal é não manipular. Tá? Então, a orientação qual que é? Sempre manter a higiene dos cílios e pálpebras pode ser um shampoo infantil neutro. Ah, legal. É água morna. Existem produtos para a área dos olhos, mas é possível fazer com esse shampoo neutro, né? Qualquer marca, o neutrinho básico, tá? Olho sempre fechado.
faz aquela espuminha, fecha o olho, lava os cílios, a pálpebra e enxágua bem. Isso ajuda a prevenir de não formar mais terçol e ajuda a tratar o que já está ali. Compressas mornas com água filtrada. Muita gente não sabe como é que faz compressa, né? Como é que faz? A gente escuta assim, faz desse jeito, faz do outro. Aí cada vez você escuta de uma forma diferente. Então, sempre com descartáveis, tá? Muito importante para evitar contaminação de qualquer tipo, porque o olho está suscetível. Então, pode ser com algodão, pode ser com gaze, pode ser com lenço de papel. De preferência, água filtrada, morna, para ter sol, né? Então, você vai sempre testar na sua mão para evitar queimadura. Imagina, gente, queimar o olho ninguém merece, né? Sempre testa. Aí molha aquele lencinho, fecha o olho, deixa em cima do olho até ele esfriar. Esfriou, joga fora, pega outro lencinho limpo, molha com essa aguinha morna, filtrada, deixa em cima do olho e faz isso assim, umas 10, 15 vezes seguidas. Perfeito. Que ajuda a drenar. Muito Ótimo. terçol vai drenar sozinho. Não é legal apertar, nem Dura furar. quanto tempo, mais ou menos, um terçol? A vida de um terçol? A média de uns 7 dias, Tá. né? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Em muitos casos, a gente precisa entrar com antibiótico tópico, né? Que é local. Então, assim, tem pomada oftalmológica, tem colírio, mas isso nunca fazer por conta própria. Sempre procurar um médico, uma médica, para poder orientar direitinho. Bom, você deu a orientação certinho, né, doutora Kemi? Mas aquela dica, então, da moeda, sabe que você esquenta a moeda, ou então pega a aliança, né? E coloca. Por que existe essa lenda? Pode, não pode, dar certo, não dá certo? Eu tenho uma teoria de que é pelo calor. O calor. Eu tenho essa teoria de que é A pelo calor. compressa morna ali que fica, né? Mas, justamente a aliança, né? Que é uma ou simpatia, anel, né? Enfim. né? A avó que fala isso em casa, né? Na minha casa também falavam isso. Eu nunca descobri por quê. Assim, né? Claro que do ponto de vista científico não tem nada que comprove isso, mas imagino eu que seja pelo calor, porque faz sentido, né? Então, se você coloca calor local ali, tende a drenar aquela secreção. Drenar é sair. Entendi. Mas mesmo assim, imagina a moeda que anda de mão em mão, né? A sujeira não, né? que tem. Nossa senhora. Obrigada, viu, vó? Mas eu vou ficar com a dica da doutora Kemi hoje, hein? E espero não ter sol tão cedo, porque incomoda demais, né? Vamos falar de higiene, doutora? Sobre antes de começar a maquiagem, né? Porque acontece. O pessoal vai lá maquiar, às vezes nem lava a mão direito, já pega, passa aquela base, coloca no rosto, depois já vem com pó, aí já quer começar a trabalhar o olho. Enfim, qual que é a primeira dica da higiene? Lavar a mão com água e sabão, mas tem algum outro complemento? Não, perfeito. Lavar as mãos com água e sabão sempre. Próxima dica, lavar o rosto. Então, acho que isso para a pele como um todo, lavar e hidratar. Tanto a pele do rosto quanto as pálpebras, tá? Então, as pálpebras, principalmente a inferior, ela deve ser hidratada com produtos adequados para essa região. Senão a gente vai ter mais um problema aí de... Uma bola de neve, né? De irritação. E outra coisa importante, lavar os pincéis. Isso é uma coisa que pouca gente lembra. Tanto os da pele quanto os do olho, tá? Aliás, principalmente os do olho aqui, né, no meu caso. Porque contamina, porque fica ali o ácaro, fica ali vírus, fica ali O bactéria. que pode dar? Conjuntivite? Conjuntivite, todos os tipos de conjuntivite. Então, conjuntivite é aquela inflamação da conjuntiva. Sim. E ela pode ser infecciosa, né, por algum micro-organismo, algum bichinho, ou ela pode ser irritativa, alérgica, por exemplo. Então, pode dar todo tipo de conjuntivite. Pode dar muita coceira, irritação, intolerância à própria maquiagem, você já tem que tirar na hora, não aguenta. Então, o pincel pra gente higienizar, por exemplo, aquele de sombra, né, que é como se fosse uma espuminha, qual que é a forma correta de higienizar ele? Assim, eu acho que o que o mais simples que dá para fazer é usar aquele próprio shampoo infantil neutro, Legal. lavar com água morna, né, lavar bem e deixar secar ao ar livre. Não ficar secando com alguma coisa secadora, essas coisas não. Sim. Deixar ali numa toalha limpa, secando ao ar livre. Tem uns de reserva também, que aí vai usando conforme um vai secando. Boa dica, hein? São detalhes, né, que na hora do dia a dia, na correria, a gente esquece, né? A gente esquece. E trocar periodicamente, né? Não dá pra ficar, né? A gente quer, mas não dá. Fica 2 anos lá. Aquele pincel. É verdade. Doutora Kemi, agora...
Todo mundo já passou por isso. Eu confesso que eu já passei várias vezes. E assim, não tô falando de coisa antiga, não. Tô falando de tempos recentes. É o cansaço. Você chega de uma balada, foi numa festa, bailou naquele casamento maravilhoso de um conhecido. Aí chegou 5 horas da manhã, 6 e falou: eu vou dormir de maquiagem, amanhã eu tiro. Aí acorda, né, praticamente assim, todo... a maquiagem no rosto inteiro, né? Dormir de maquiagem. Pode, não pode, e aí? Ai, não pode, né, Raquel? Eu digo, quem nunca? Até eu já fiz isso, né? Mas não pode, assim, por vários motivos, né? Então, primeiro porque você pode causar aquela irritação, aquela coceira. Você sabe, quando a gente dorme, acorda o panda coçando, grudado. Verdade. Nossa, terrível. Segundo que você aumenta a chance de ter inflamações na borda palpebral. Por exemplo, a blefarite, que é uma inflamação da borda. Não é nada muito grave, mas é bastante sintomático e aumenta a chance de você ter o famoso tersol. A gente chama de ordéolo, né? Ordelo? Ordéolo. Ordéolo. É o nome científico. Tá. Mas é o tersol. Tersolzinho. Então, a chance aumenta muito, muito mesmo. E aí, você acaba, quando você tem todo esse processo inflamatório, você vai ficar vários dias depois sem poder usar maquiagem até tá bem. Isso é importante lembrar. Se a pessoa tá com qualquer irritação, se tá com um terçolzinho, se tá com uma bolinha na pálpebra, não pode passar a maquiagem, não pode nos cílios, não pode passar nada. Quero, né, dar uma, sei lá, tem uma entrevista de emprego, né? Ou então eu vou sair com aquele boy, né? E aí você quer dar aquela disfarçada, esquece, remarca. Né? Remarca. No trabalho eu acho que o pessoal até... Dá um desconto, dá um né? desconto, mas o boy complica um pouco às vezes, dependendo, né? Melhor remarcar, né? Mas é engraçado, porque quando fala assim de tirar a maquiagem, então você volta aí de um compromisso, tá cansada, madrugada, e tem gente que dá aquele tapa, né? Vou pegar aqui o produto, passar o algodão rapidinho, mas sempre fica, né? Tem que limpar direito, depois lavar a pele, ou seja, fazer o conjunto perfeito? O ideal sim, até porque a gente tem que lembrar outra coisa, né? Somos vaidosas, né? Fazemos vários procedimentos para envelhecer bem, vamos dizer assim, que eu acho que é uma forma legal de falar. E dormir de maquiagem atrapalha nesse processo. E a pele da pálpebra é uma pele muito fina, na verdade é a pele mais fina do corpo. É mesmo? É. Olha, gente. Então, o primeiro lugar... Aqui, primeiro lugar que a gente vai notar os sinais de envelhecimento é na pálpebra. Tá? Tanto superior quanto inferior. Então, esse é mais um bom motivo para tirar bem a maquiagem, porque você, tirando de qualquer jeito ou não tirando completamente, vai acelerar esse processo de flacidez, de envelhecimento, de perda de qualidade da pele. Então, o ideal sim usar um demaquilante adequado para a área dos olhos, delicadamente. Não pode fazer assim, esfregar. Sim, porque tem gente que fica com força ainda, fica todas aquelas bolinhas depois aparecendo assim, quando você abre o olho. Nossa, não pode. Não pode, é ruim tanto para os olhos, que é isso mesmo, você ficar vendo coisas, assim, tem riscos para os olhos e tem os riscos de piorar o processo de envelhecimento aí da pálpebra e ainda colocar maquiagem para dentro do olho. Então, tirar delicadamente, eu sempre sugiro de depois de você passar o demaquilante, fazer aquela lavagem com o shampoo neutro. Tá. Ajuda muito. Tem gente que usa uns olhinhos de bebê aí também para tirar maquiagem. Pode ou não pode, né? O demaquilante é o mais recomendado. Demaquilante testado para os olhos. Não é qualquer demaquilante. Tá. Agora, doutora Kemi, vou pegar no pulo, hein? Porque tem gente que fala assim, mas a minha maquiagem é a prova d'água, né? Tranquilo. Usar maquiagem é a prova d'água. Pode, não pode, porque é risco, porque às vezes você fala, você chorou horrores e aí a maquiagem tá intacta, ou então deu uma borradinha do nada. É melhor evitar, pode usar, como é que se usa? Não, pode, eu acho até interessante, assim, tá? Porque ela acaba que ela desgruda menos, ela vai cair menos no seu olho, então diminui a chance de irritar durante o uso. A questão é, a pessoa que usa uma maquiagem à prova d'água, ela tem que ter uma disciplina para retirar essa maquiagem. É mais difícil? É mais difícil. Eu confesso que eu nunca usei. É mais difícil. Então, assim, não vai dar pra dar aquela lavada no rosto, sabe? Você passa água ali, saiu. Não, é uma maquiagem que requer um demaquilante mais específico. Geralmente, eles são aqueles bifásicos, né? Então, requer um demaquilante que seja compatível com aquele tipo de maquiagem, porque senão ela vai ter um problema, se a maquiagem não sair.
Pode dar o quê, assim, se não... Além de, assim, desses vírus, conjuntivite e tal, pode dar alguma coisa mais grave? Não, uma coisa mais grave não, mas aumenta sempre... O resto de maquiagem no olho, ele sempre vai aumentar essa chance de ter inflamações da borda, tá? E processo alérgico também. Falando em borda, eu não sei se vocês aí já passaram por isso, amigas, mas, por exemplo, às vezes você tira a maquiagem e sobram umas coisinhas, sabe? Fica assim, um restinho de maquiagem preto que ele vai andando no olho, aí fica bem aqui na pontinha, né? Isso é perigoso, porque às vezes ficam umas remelinhas assim. É normal, o olho expulsa automaticamente. É comum, acontece com quase todo mundo. Uma dica boa é você ter um cotonetezinho limpo ali, molhar ele com água filtrada e bem delicadamente, porque o olho, ele manda aqui pro cantinho, né? Pro cantinho aqui interno. Então, bem delicadamente tirar aqui, tá? Lavando os cílios com o shampoo, diminui esse resto que vai para dentro do olho. Tá. Então, lavar os cílios é realmente muito útil. Parece besteira, mas é uma coisa que acho que se eu não prescrevo 10, são 20 vezes na semana. A gente tem que falar assim. batido várias vezes pro pessoal colocar na cabeça, né? Entrar, que tem que lavar os cílios também, né? Não é só esfregar, pronto, acabou, né? Sim. Cílios, vamos falar de cílios postiços, porque olha, gente, o pessoal assim fala, eu não vou usar rímel porque eu já boto aqueles cílios postiços e batata, né? Mas aí, às vezes, vai dormir com ele. Ou então tem aquele lance da cola. Vamos falar da cola antes, né? Que às vezes a pessoa cola... Eu não consigo. Eu já tenho aflição com o olho. Já confessei até pra doutora Kemi aqui nos bastidores. Mas, por exemplo, o pessoal coloca aquela colinha, às vezes passa errado. Pode prejudicar a saúde? Ah, com certeza, com certeza. Que pode dar? Então, a cola caindo dentro do olho, ela já é um produto um pouco mais agressivo. Então, ela pode fazer uma queimadura, ela pode machucar a córnea. A córnea é a primeira lente que a gente tem no olho. A gente tem aqui a parte branca, que é a esclera, que é recoberta por uma película transparente, que chama conjuntiva, que é onde dá conjuntivite. Sim. E na frente da parte colorida do olho, a gente tem uma estrutura que chama córnea. É uma lente transparente. Ela é extremamente delicada. Então, caindo uma cola ali, você pode causar uma úlcera de córnea, você pode causar o que a gente chama de ceratite, que é um processo inflamatório da córnea, que pode ser um quadro mais grave, dá muita dor, tem que procurar atendimento médico. Então, o pior dos cenários é cair a cola dentro do olho. Esse é o pior dos cenários. Meu Deus do céu. E na hora de tirar também, de puxar, tem alguma forma correta? Porque às vezes puxou assim com tudo, você fala, nossa, o cílio foi embora, né? O que tinha pouco, né, também foi. O natural foi junto, né? Então, depilou. Colocar sempre uma compressinha morna ajuda, porque dá aquela amolecida. Boa. Então, aquela compressinha morna, com o olho fechado sempre, e depois puxar delicadamente. E lembrar de passar um demaquilante daqueles bons, né? E lavar os cílios depois, porque fica o resto de cola no nosso cílio, não tem jeito. Não tem como, né? Fica, tem que tirar. Já atendeu alguma paciente assim que colou o cílio que não conseguia nem abrir o olho? Porque eu fico imaginando isso, né? Até o pessoal tá rindo lá. Né? Não, mas eu já atendi colado com Super Bonder, acredite. Mentira! Passaram o Super Bonder? Tem. A pessoa não queria mais ver nada, né? Tem. Isso. Ela desencantou do mundo, né? Que horror! E aí, doutor, como é que foi? E aí a gente, assim... Compressa ajuda? Compressa morna, mas Super Bonder a gente acaba, às vezes, tendo que cortar mesmo o cílio um pouquinho ali, com todo cuidado. Gente, então, siga sempre as orientações do fabricante, aí não me vem... Essa daí, olha, me pegou de surpresa, viu? Cola Bonder, vou te falar. Colou. Agora, maquiagem definitiva, né? Tem gente que acaba fazendo aquela... Até um delineadorzinho hoje. Os cílios, por exemplo, que não chega a ser definitivo, mas você tem aquele alongamento, né? Sim. Isso daí é prejudicial para a saúde? A maquiagem, assim, aquele delineador ou até o lápis, você tem que tomar cuidado, acho que basicamente onde vai fazer, né? Porque aquela agulha se escapar... Nossa pega senhora. no seu olho, né? Lição. Nós que operamos pálpebra, por exemplo, a gente nunca vai fazer uma cirurgia de pálpebra sem colocar uma proteção ocular. Então, a minha preocupação maior nesse caso é de ter um acidente, e não tanto pela tinta. Claro que depois, como a gente vai envelhecendo, é igual tatuagem nos outros lugares da pele, vai perdendo a cor, né? Então a pessoa vai envelhecendo, o formato dos olhos vai mudando, como eu falei, a pele envelhece. Então tem que pensar a longo prazo. Eu acho que essa é a questão também, a segunda questão principal.
Tá. Agora, uma coisa que tá bem em alta aí também e que eu sou totalmente contra Que? é a camuflagem de olheiras. Camuflagem de olheiras, é mesmo? Isso, com tatuagem. Eu não sei se você já viu. Nossa, com tatuagem. E- Conta pra mim então, doutora. o pessoal tem feito, assim, aquela olheira que é mais pigmentada, Sim, mais né? profunda, né? Isso, eles têm pintado com maquiagem mesmo, assim, como se fosse uma maquiagem, só que Puxa vida, tatuagem. E aqui é tão Tatuagem. sensível, gente, essa parte aqui debaixo do olho, né? sim, momentaneamente muitas pessoas gostam e fica realmente esteticamente interessante. Mas a gente tem que pensar que o corpo vai envelhecer. Você sabe o quanto que a sua pele mudou de 10 anos para cá? Muito, né? Então a gente perde colágeno, tudo muda. E a cor da pele muda e tem momentos que você vai tomar mais sol, vai tomar menos sol. Então, a médio e longo prazo fica um problema. Isso tem sido um problema, isso aí eu sou totalmente contra. Tem gente até que já fez, assim, teve uma época que viralizou umas imagens de tatuagem aqui dentro do olho mesmo, sabe? Na parte branquinha. Sim. Qual que é o risco disso? Pode perder a visão? Esse é um risco altíssimo, esse daí a gente também não recomenda de jeito nenhum, tá? Porque pode gerar uma infecção no olho generalizado, a gente chama de endoftalmite, é uma infecção gravíssima, que a pessoa pode perder, inclusive, o globo ocular. Não só perder a visão, como a gente ter que tirar o olho, que isso pode acontecer em alguns casos. Então, isso aí também a gente é 100% contra. Ó, tá aí, viu, gente? Não pode, né? Enfim, é problema pra saúde, mas a questão dos cílios, hoje que tem muito é do pessoal colocando, né? Os cílios, eu não esqueci agora o nome do processo, né? Que chama, mas fio a fio, né? Vai Sim. fazendo. Tem algum problema também colocar ou não? Eu gosto muito, tá? Do fio a fio, assim, eu acho que evoluiu muito de quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei na oftalmo, que já tem aí uns 10, 12 anos, mudou muito a qualidade de lá para cá. Então, naquela época, a gente tinha muito mais problema por causa de problema técnico mesmo. Então, qualidade da cola, né? Inexperiência dos profissionais. Então, eu entendo que hoje em dia a gente tem profissionais que fazem cílios fio a fio muito mais capacitados no mercado, inclusive para orientar os seus clientes. Então, elas orientam já, geralmente, a lavar os cílios com o shampoo, o tempo de manutenção, que você não pode fazer e largar. Acho que é a cada 15 dias que faz a manutenção. Então, não passar rímel. Tem várias orientações. Seguindo as orientações, não tendo nenhum tipo de doença de base. Então, você está cheio de terçol, vai lá fazer um alongamento? Não vai, não dá. Né? Então, seguindo as orientações, fazendo com uma profissional capacitada, com produtos de boa qualidade, dificilmente vai ter problema. Ah, que bom, Seguindo, a gente sempre tem a durabilidade de todo o processo e também gasta menos grana, né? Sim. Porque aí, senão, imagina, você vai ter que ficar voltando toda hora, né? Não, faz certinho aí como profissional e procura um bom profissional também, né? Sim, com certeza. Compartilhar maquiagem, hein, doutora Kemi? Porque, ai, amiga, peguei aquela esponjinha sua, né? Ou então vou passar aquele pincel, aquela sua sombra que você acabou de abrir e só passou uma vez. Não posso emprestar pra amiga? É melhor não? Melhor não. Vão brigar comigo. Vão falar, Raquel, com a mão de vaca. Melhor não, né? Porque, na verdade, Raquel, como é que daria pra fazer isso? Não, lápis de olho nem pensar, rímel nem pensar. Mas vamos supor, uma paleta lá de sombras maravilhosa que você comprou, tá? Aí você passa a sombra aqui, longe, né, do olho. Teria que usar um pincelzinho diferente, mas não ficar colocando ali na cor e no seu olho, na cor e no seu olho. Se colocar uma vez ali, uma vez no seu olho, com um pincel diferente, não vai levar nada do seu olho para a paleta. Então, entendi. Nesse caso, é possível. Agora, se coloca o pincelzinho e volta, põe lá o pincelzinho. Volta. Isso, é como o batom, né? Assim, é muito complicado, porque... Melhor cada uma ter o seu estojinho mesmo, né, doutora? É mais seguro. Agora, quem usa lente de contato e ainda dorme de maquiagem, o risco é pior? Não, o risco é gigante. Porque a gente tem, acho que, 2 erros aí, né? Nossa, não, o erro é péssimo. Porque a pessoa, se ela não vai tirar a maquiagem, com certeza ela não tirou a lente também. Ai, gente. Eu não uso lente, né? Então, pra quem usa aí, vamos aos alertas, né? Isso aí é um assunto seríssimo, seríssimo. Vira e mexe, sai alguma coisa na mídia, né? Sobre esse assunto. Mas falando em maquiagem,
Então, assim, quem usa lente, primeira coisa, claro, higienizar as mãos, ter todo o cuidado de higiene, manutenção das lentes e colocar a lente antes de passar a maquiagem. Então, a orientação é essa. Você nunca vai fazer a maquiagem toda depois colocar a lente. Encaixar. Você vai primeiro colocar a lente para depois fazer a maquiagem. Isso aí é o mais importante. Mas aí, durante a maquiagem, doutora, caiu, por exemplo, um pouquinho de pó, me irritou o olho. O que eu tenho que fazer? Colírio lubrificante. Com a lente? Com a lente. Tá. Existem colírios. Aí, geralmente, a pessoa que usa a lente, quando a gente prescreve, a gente orienta o uso da lente, a gente já orienta o uso de um colírio. Tem que ter um colírio lubrificante compatível com o uso de lentes de contato. Então, a pessoa que usa lente, geralmente, ela tem esse colírio. Então, colírio lubrificante, lágrima artificial, pisca, espera passar a irritação para depois continuar a maquiagem. Se não passar a irritação, retira a lente e para tudo. Tá. Até melhorar. Até melhorar. Se não melhorar, consulta. Então, nada de dormir com lente de contato e muito menos de maquiagem, né? Muito menos, porque pode cair ali a maquiagem dentro do olho, machuca a córnea, que é aquela lente que eu te falei, Sim. e a gente coloca a lente ela fica em cima da córnea, que é a nossa lente natural. Então, imagina você tem uma bolinha ali, um negocinho de maquiagem entre a sua lente natural e a lente de contato, raspando ali. Então, vai abrir como se fosse uma ferida e a chance de contaminar, então de vir ali um protozoário, uma bactéria, um fungo, é gigante. E isso pode até causar uma perfuração ocular, isso pode virar uma coisa bem grave. Bem grave, né? Falando até em lente de contato, teve aquele caso de um influenciador, né, que chegou a dormir o quê? Só 40 minutos, né? Tirou um cochilo, uma soneca e perdeu a visão de um olho, né? Qual que é o risco? O que a gente tem que alertar o pessoal que fala assim, comigo não acontece, né? Enfim, eu tenho a imunidade boa, sei lá. Ou então acho que isso daí é lenda. O que a gente tem que alertar, então, o pessoal que usa a lente para tomar os cuidados e não chegar a perder a visão? Sim, isso é muito, muito importante. É comum. Você vê que não tem um tempo. Eu vou ter só se dormir a noite inteira. Não, tá? Até porque, provavelmente, essa pessoa já tá ali com um arranhadinho na córnea, a gente chama de ceratite, né? Já tá com alguma coisinha e insiste em continuar usando a lente. Por isso, um alerta primeiro importante. Qualquer sintoma, tira a lente. Uma ardência, uma coceira. Sensação de areia, corpo estranho, não pode pôr a lente. Tá. Tem que ter um óculos, isso é importante. Muita gente é teimosa, né? Quer ter só a lente. Tem que ter um óculos de reserva, tá? Porque se o seu olho estiver irritado, você não pode pôr a lente. Respeitar prazo de validade. Então, a gente tem vários tipos de lentes. Tem lentes de contato, Raquel, que são de uso diário. Então, assim, você usa um dia e descarta. Descarta. Não é para usar 2, 3, é um dia, entendeu? Lentes de descarte mensal. Se você compra uma lente de descarte mensal, ela dura um mês aberta. Se você usou 2 dias, mas ela tá aberta há um mês, você tem que descartar ela. É duro, gente, mas é assim que funciona. Tá? O barato sai caro, né? Às vezes você quer dar uma economizada em uns dias e uns minutos, né? E pode levar um prejuízo. Exatamente. E uma coisa que, assim, muita gente tem dúvida é como higienizar. Tá? Então, sempre com a mão bem limpa, a gente tem que lembrar que não pode usar soro fisiológico, não pode usar colírio lubrificante, não pode usar água para limpar as lentes. São soluções específicas para essa higienização, porque elas têm a capacidade de dissolver gordura, matar micro-organismo, então tem que ser esse tipo de produto adequado para higienização, não pode ser qualquer outra coisa. Poxa vida, a pessoa quando fala, você vai usar lente, já sai praticamente com uma cartilha, então, de tanta coisa, né? Coloca nas orações, né? Vou higienizar a lente, assim, assado, tirar antes de dormir, né? Aí continua rezando. Doutora, você comentou sobre os colírios, né? É importante também, porque tem muita gente que usa colírio assim, qualquer coisa pinga colírio, né? Sim. Pode causar algum problema o excesso de colírio? Sim, eu tenho muito medo de automedicação com colírio, é um problema. A gente tem um problema, sim. Por quê? Porque a gente tem controle. Vamos supor, você quer comprar um colírio na farmácia. A única coisa que vai ser controlada, que não vão te vender sem receita, vai ser um colírio com antibiótico. Mas existem colírios
de anti-inflamatório com efeitos colaterais gravíssimos quando você usa sem orientação médica. E pode dar alguma coisa assim, coração, pressão. Então, nesse caso, os corticoides, eles podem gerar uma catarata, eles podem gerar um glaucoma. Glaucoma é uma doença que cega e é irreversível. Sim. Então, não pode comprar qualquer colírio e sair usando de jeito nenhum. Existem outros colírios, sim, que têm efeitos sistêmicos, como você falou, que a longo prazo podem causar a gente chama vasoconstrição periférica, que é contração de vasos, e aumento da pressão arterial, que é a pressão do corpo. Então, colírio por conta própria, não. Na verdade, toma cuidado. Porque às vezes, eu dei um mergulho na piscina, fiquei de olho aberto ali com aquele cloro, meu olho ficou vermelho, né? Ou então, eu dormi, acordei, aquele olho meio avermelhado também. Não passa colírio se não for passado pelo médico antes. O ideal é não passar nada. O que daria para usar... Fica vampiro. Não, Fica vampiro. Fica vampiro. O que daria para usar são lágrimas artificiais, que são os colírios lubrificantes, de preferência sem conservantes. Isso eu tô falando para pessoa que tá ali numa emergência sem acesso, tá? O ideal é não usar nada, é procurar o seu médico, a sua médica, mas colírios lubrificantes de preferência sem conservantes. Boa. Remédio não. Tá? Remédio no olho não pode. Aliás, nenhuma automedicação é legal. Não pode, né? Agora, tem um vilãozinho que inclusive está entre nós aqui na mesa, né? Que se chama celular. É isso mesmo, viu, gente? E aí você vai dormir, você acorda, você tá lá com o seu celular do lado, é qualquer hora. Aí tem a questão do brilho da tela, né? Que você diminui ou não. Qual é o mal desse aparelhinho aqui pro nosso olho? A gente pode estar maquiada, sem maquiada. Qual que é o mal dele? Falando de nós, adultos, principalmente as mulheres, tá? Olho seco. Fica aquela sensação de areinha. Porque toda vez que a gente está usando algum tipo de tela, principalmente essas assim, muito próximas do rosto, a gente pisca menos. Então a gente não percebe, mas não pisca menos, não percebe. E o olho resseca. Então, isto é um problema, causa bastante desconforto. O olho seco, eu acho que é uma doença pouco falada e até um pouco negligenciada, porque ela causa bastante alteração da qualidade de vida e ela é muito comum em mulheres, principalmente as mulheres após 50 anos. É mesmo? Mas é o que? Mexe assim com a questão do sono, humor? O que dá? Qualidade de visão, dor ocular, fadiga, cansaço. Então a pessoa vai desistindo, você acaba desistindo de fazer algumas coisas, né? Associado com ar-condicionado. Né? Então, prato cheio. É um prato cheio. Tá, então... E a gente fica encantada, porque aí você tá ali vendo uma notícia, ou então, sei lá, vendo aquela fofoca, né, praticamente, quando você vê ali, você não pisca mesmo, né? Não pisca. Então, legal, qual que é a dica? Né? Agora eu tô piscando mais até, gente. Olha só como a gente é. Lembrar de piscar, lembrar de piscar. Lembrar de piscar. Então, tentar piscar a cada, sei lá, 20, 30 minutos, parar um pouquinho, fechar o olho, 20 segundos, piscar um pouquinho, olhar para longe, assim, sabe? Olhar à distância, para descansar a musculatura também. Agora, em crianças, são outros problemas, além do olho seco, principalmente. Tá? Então, em crianças, a gente está tendo aí um aumento de casos de miopia. Meu Deus, por causa de videogame, assim, tela, joguinho. Por causa de tela. Puxa vida, né? Porque o olho deles está em desenvolvimento, então é diferente um pouquinho. E o pior é que a gente vê muita gente, assim, qualquer coisa, às vezes, enfim, tem vários tipos de realidade, né? E aí, assim, a alternativa é você dar o celular e falar, me dá 5 minutinhos só e fica lá. E isso é um risco mesmo para criança, né? Sim. Tirar foto com flash em criança, assim, também é prejudicial para a visão? Não. É até interessante foto com flash, porque às vezes você já viu aqueles olhos ficam vermelhos, né? Sim, eu toda hora. Aí vai lá, ainda bem que hoje existe a gotinha que você volta, mas o meu olho não fica da mesma cor, né? Fica um borrão assim. Mas é bom porque é um olho saudável, né? Isso chama reflexo vermelho. Então, em crianças, às vezes claro que hoje em dia no Brasil a gente faz o teste do olhinho já na maternidade, então diminui a chance de fazer um diagnóstico tardio. Mas quando você faz foto com flash, se você vai ver um olho vermelhinho e um olho branquinho, você vai investigar esse olho branquinho, porque tem que ficar vermelhinho. Tem que ficar vermelhinho. Então, gente, aquelas fotos do passado que revelava ainda, eu descartava tudo, porque parecia todo mundo com olho vermelho, mas devia ter falado, saúde, né?
A família tá Isso. saudável aqui. A retina tá ótima. Ai. Mas, ó, um remédio que eu não sei, então, se é a famosa cura pra visão. Formiga faz bem pra visão? Ah, esse é mito, né? Ou seja, se você viu a formiga, é porque seu olho tá bom. Isso, exatamente. Comer é melhor exatamente. deixar de lado, viu? Comer até que se prove o contrário, não. Aí, ó, produção, tem que ir no médico, hein? Nada de comer formiga, principalmente essa uva, hein? Toma cuidado. Então, você comentou, né, doutora Kemi, sobre a questão do piscar. Você sabe mais ou menos quando que a gente pisca em média, assim, por dia? Não sei se por hora. Tem alguma estimativa? A gente pisca uma média de 20 vezes por minuto, mais ou menos. 20 vezes por minuto? Isso. Ah, agora eu vou piscar muito mais, viu, gente? Porque ela Isso. falou que é bom, é saudável. Então eu preciso piscar mais, porque eu não posso ficar com o olho seco. E deixar o olho fechado um pouquinho, assim, quando você estiver trabalhando no computador ou assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa por muitas horas no celular, parar a cada 1 hora e fechar o olho 20 segundos. Já vai melhorar bastante. Ah, também é bom, né? Às vezes tá lá em casa, a família tá enchendo o saco, sei lá, né? Aquela pessoa que você não quer falar, você fala, ai, peraí que eu vou dar uma meditada, meu olho precisa descansar também. Usa a desculpa do olho, né? E também, eu acho que muita gente já passou por isso. Eu não sei se tá ligado a uma questão de estresse, ou se pode ser olho seco, mas aquele tiquezinho, que às vezes do nada o olho começa a tremer. Aí você fala, meu Deus, tô infartando, o que tá acontecendo? É normal? É comum. É, normal não é, mas é comum. E é o que a gente fala que o corpo tá pedindo socorro, não é o olho, tá? Nossa. Então, na verdade, o que que é isso? É um excesso de estimulação, tá? Muita cafeína, cansaço, estresse, noites mal dormidas. Aí tem ali uma descarga de neurotransmissor e uns tremores involuntários dessa musculatura ao redor do olho. A gente chama de músculo orbicular, né? Tem um músculo aqui em volta do olho, chama orbicular. A gente fala nervinho, né? E aí treme mesmo. Às vezes dá pra você ver no espelho, incomoda, mas não é nenhum problema do olho. Mas você precisa observar os seus hábitos de vida, como é que tá o seu ritmo de vida, como é que tá a sua noite, o que tá te estressando, diminuir o consumo de cafeína, de tabaco, para quem fuma. Aliás, parar de fumar é o ideal, né? Sim. Se possível. Mas observar toda essa questão de qualidade de vida e tentar melhorar dentro do possível, meditar se possível, que melhora, tá? Em pouquíssimos casos vai ser alguma doença neurológica, mas é a minoria. Tá. A gente vai se preocupar se mesmo você mexendo em todos esses fatores de risco, em 3, 4 meses, não parar. Nossa senhora, mas aí quem aguenta 3, 4 meses é demais, né? Aí tem alguma coisa para investigar, Isso, né? aí a gente faz investigações e dependendo do diagnóstico, existem tratamentos até com toxina botulínica, a gente usa para paralisar a musculatura. Ó, a gente aprendeu muito hoje, viu? Doutora Kemi, queria agradecer a participação aqui no podcast Mulher Entende Mulher. Afinal de contas, a gente se entende, né? São tantas coisas pra gente aprender. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Agora, piscadinha é saudável. Pode dar uma piscadinha, né? Pode, deve. Pra quem sabe dar, né? Eu dou aquela piscadinha meio torta, assim, né? Então, pode piscar. Pode, deve. Pisquem muito. Muito bem. Com um olho só, com os 2 olhos, não tem problema. Então, doutora Kemi Salame, que é médica, oftalmologista na clínica A Beleza do Olhar, participou com a gente hoje no podcast Mulher Entende Mulher. Volte mais vezes, viu? Voltarei. Tem muita coisa aí da saúde ocular pra gente comentar aí com as nossas amigas, tá bom? Com certeza, vai ser um prazer. Agradeço muito, muito pelo convite mesmo. Gente, obrigada mais uma vez aí pelo carinho, ó. Beijo, tô esperando vocês no próximo podcast Mulher Entende Mulher. Valeu!